Queria entender quem trabalha com a área comercial ou tem algum tipo de empreendimento legal. Vamos lá, só para fazer uma pesquisa rápida. Quem atua com vendas aqui? Levanta a mão, por favor. Boa, boa, boa. Quem não atua com vendas? Pronto. Legal, vamos lá. Tudo evoluiu, eu quero trazer para vocês. Eu queria que vocês olhassem uma coisa aqui, tá bom? Dentro de uma estrutura de prospecção, a gente fala que prospectar vem do nome de prospectar petróleo, tá certo? Então, a prospecção de venda não é tão diferente. O que é que eu quero trazer para vocês? Deixa eu pegar aqui o passador. Eu queria que vocês olhassem essa imagem. Isso foi uma imagem, quem sabe o que é que foi essa imagem? É fácil. É o Vaticano, tá certo? Foi a apresentação do Papa Bento XVI. Isso aconteceu em 2005. Prestem atenção o que é que vai acontecer agora. Quando o passador, mesmo local, a apresentação do Papa Francisco, 2013. 8 anos. A gente vinha de uma era onde ninguém gerava informação e hoje nós somos o produto de redes sociais. Nós literalmente abastecemos as redes sociais com informações. Tá certo? Eu brinco que não existe almoço grátis. Então, na hora que existe um produto aonde é oferecido algo de graça, tem algo por trás. E esse algo por trás é a forma do consumo que você faz das informações. A Meta vende publicidade e grandes players pagam por isso. Para vocês terem ideia, as redes de TV estão cada vez mais perdendo espaço. Hoje não adianta mais fazer publicidade para uma rede de TV, porque no horário de comercial o que é que a gente está fazendo? Voltou o programa principal, concentração. Então, a empresa que está investindo naquele espaço provavelmente não vai alcançar o seu público. Tá ruim? Melhorou? Agora, oi, som, legal. Então, a forma de gerar dados, a forma de lidar com esses dados mudou. Antes, as TVs, né, faziam essa operação com patrocinadores. Só que, um exemplo, você está no aeroporto. Tem pessoas pagando para estar numa tela ali no aeroporto. Quem olha a publicidade do aeroporto? Eu não olho. Existem técnicas de alcançar o teu público aqui. Hoje, a gente tem uma série de zumbis. Eu brinco. Hoje a gente faz a Meta ganhar dinheiro, o LinkedIn ganhar dinheiro, o Twitter ganhar dinheiro e assim sucessivamente. Através de quê? Da geração de informação. Então a gente sai de um processo de prospecção que isso acontecia em 1940, que era o caixeiro viajante. Você ia lá, visitava o estabelecimento. Olá, tudo bom? Sou Anderson Araújo. Eu gostaria de falar com o proprietário do estabelecimento. Isso é uma forma arcaica. Mudou a forma de se prospectar. Hoje existem camadas de prospecção. E a gente fala de uma era onde a gente está vendo o metaverso. Tá certo? Então, empresas montando espaço para alcançar consumidores de uma geração Y, de uma geração Z. A forma de alcançar esse público mudou. E muitas das vezes a forma de prospectar, de gerar vendas, as empresas ainda querem tratar da mesma forma. E é aqui onde a gente vai discutir um pouco que o jogo mudou e quem não entende como o jogo está funcionando
está perdendo fichas, está perdendo dinheiro e não alcançando o seu público. Então eu trago para vocês uma reflexão. Quem aqui assistiu Matrix? Acredito que todos. Boa, boa. Poucas pessoas, estou assustado. É jovem, né? Jovem, perfeito. Matrix tem uma cena que é o momento onde Morfeu oferece, tá bom? A pílula azul e a vermelha. Você quer conhecer a verdade ou quer continuar nesse mundo de fantasia? E vendas, muitas das vezes, as pessoas pensam que é arte. Um bom vendedor é aquele vendedor que tem lábia, que sabe se comunicar. Sim, isso é importante. Mas na nova forma de prospecção, é muito importante tratar a vendas como uma ciência. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês entendam. Eu faço uma dinâmica aqui, mas eu vou levar para o lado de vendas, que é o Nutella ou raiz. Você é um vendedor Nutella ou é um vendedor raiz? Tá certo? Vocês me escutam bem aí atrás? Ok. Então, a cena emblemática, né? Entendam que o jogo mudou. Agora, a gente precisa ter processos na venda. Quem aqui já ouviu falar sobre Closer, SDRs, Field Sales, só para poder nivelar? Quem não ouviu pode levantar a mão que eu explico. Legal, vamos lá. Antes, o processo de venda, naturalmente, saía um vendedor com uma pasta ou fazia alguma ligação, ia até o estabelecimento, batia na porta. Olá, tudo bom? Qual é o seu nome? Lucas, me chamo Anderson, sou da Innovo Tecnologia. Era essa abordagem. A gente não sabia nada sobre o Lucas. Era uma realidade. Com a ciência, a gente pode usar informações para entender o que é a empresa, por exemplo, do Lucas, ou o perfil do Lucas, se está enquadrado com o meu produto ou serviço. Então, dentro dessa camada, vai existir uma coisa antes do STR, a gente chama de BDR. BDR é o Hunter. Ele vai ser o caçador, onde ele vai analisar dados, entender se aquela persona, aquele público, tem potencial para o consumo do produto, passar para uma fase de um SDR, é o cara que vai construir a conexão. Ele ainda não vai vender, tá certo? Ele vai construir aquele momento de criar um elo entre a Innovo e a empresa do Lucas. E em seguida, entendendo que foi passado um questionário, passou por uma fase de entrevista, ele gerou um score que tem fit para o negócio. Aí sim a gente vai levar para uma fase de um closer. Um cara que é especialista em venda e ele vai trabalhar na dor do Lucas. Então vendas não dá mais para ser vendas vomitando em cima do teu cliente. Você tem que resolver as dores do teu cliente. Existe um dado da Gartner Group que 67% do tempo dos vendedores não estão relacionados à venda. Isso é uma situação muito preocupante. Imagine você ter uma equipe comercial de mais de 50 pessoas e 60% desse tempo não está relacionado a atividades de vendas. Isso é preocupante. Isso traz ineficiência para o processo. E com a inteligência, tratando vendas como inteligência, você vai rodar processos para aumentar a eficiência nesse processo comercial. Então, quem lida com vendas já deve ter ouvido falar sobre a importância de equipar os seus vendedores com ferramentas. E existe uma brincadeira que você tem um vendedor, um bom vendedor, ele tem o verdadeiro cinturão do Batman. Não é verdade? Então, eu trago para vocês o que muitas das vezes são os Batmans e Robins do século 21. Ele está com o cinturão, mas ele está tendo que correr desesperadamente para bater meta,
para alcançar o objetivo central. E, na verdade, deveria ser isso. Ele deveria estar dentro do Batmóvel, com uma ferramenta certa, com as informações certas e tomando decisões corretas, se relacionando com o público que realmente faz sentido para o negócio. Qual é o melhor, pessoal? Vocês acreditam que vale a pena ter um time comercial onde você bota os teus vendedores para correrem atrás de vendas, ou é melhor equipar eles com o Batmóvel? Batmóvel, não é verdade? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Para que a gente possa equipar os nossos vendedores com o Batmóvel, a gente tem que entender que a venda como ciência é o início da aventura. A gente vai ter que entender quem é o ICP. ICP é o público ideal, minha persona. E como eu comentei para vocês, na hora que eu entendo que o meu cliente, ele atua no setor da indústria de alimentos, tem de 20 a 50 funcionários, está localizado na região X, entre outras características, fica tudo mais fácil. Ah, Anderson, mas como é que eu vou obter essas informações? A gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Mas é importantíssimo entender qual a tua persona, qual o teu público ideal. Para quê? Para que você possa ser cirúrgico, trabalhar exatamente aquela dor. É mais fácil eu vender um produto cosmético para uma pessoa que gosta de se maquiar ou para uma geração que não gosta de se maquiar, por exemplo? Eu preciso entender se de repente o meu público, eu estou falando com uma pessoa que é feminista e não usa maquiagem de nenhuma forma, por exemplo, tá certo? A gente vai ver tudo isso aqui. Então, primeira coisa que vocês precisam entender num processo de vendas. Minha venda, afinal, é uma venda simples ou é uma venda complexa? Para ficar claro para vocês, trazer esse exemplo, uma venda simples é aquela venda onde não vai precisar passar pela mão de muitos decisores. Um exemplo, eu tenho uma indústria de bebidas e vendo para bares e restaurantes. Meu produto tem que ser construído um brand naturalmente, tá certo? Mas o processo de venda é mais apresentar, mostrar os benefícios e o cliente vai dizer, manda uma amostra para mim. Eu tenho interesse, deixa eu fazer o meu primeiro pedido. Já numa venda complexa, imagine que vai passar na mão de muitos decisores. Um bom exemplo, um RP de uma empresa. Uma ferramenta que vai gerir todos os setores de uma indústria, por exemplo. Essa venda, ela não é simples. Eu vou ter que ter aprovação do setor comercial, do setor de logística, do dono. Resumindo, é uma negociação de muitas vezes 3, 4, 5 anos. Então, para nivelar e vocês entenderem, tá bom? Minha venda, o meu processo de venda, ele é simples ou ele é complexo? Daí, então, vai partir para um caminho. Quero trazer para vocês nomes de mercado de tecnologia. Quem já ouviu falar aqui sobre BI? Pode levantar a mão? Poucas pessoas. BI. Quem? Para quem fizer pergunta. Boa. Big Data. Eu acho que é bem menos. Opa! Impressionante. Big Data foi maior do que BI. BI, Business Intelligence. É uma forma de estressar os dados que você tem já dentro de casa. Então, se eu tenho um RP, eu tenho um CRM, eu vou montar visões para tomada de decisões. Exemplo, eu faço venda para todo o Brasil, mas 30% das minhas vendas se concentram no estado de São Paulo. Desses 30%, 15% na cidade de São Paulo.
Mais específico, 10% são restaurantes com mais de 50 funcionários. Eu entendo analisando a minha própria base. Mas eu trago para vocês que um BI nada mais é do que olhar para o retrovisor. Você está dentro de um carro, você olha o passado. Você não consegue prever, antecipar situações através do Business Intelligence, BI. Já o Big Data, ele vai começar a levantar informações de cenários externos. Exemplo, clima. Questão de contratações, demissões do Ministério do Trabalho. Como é que está a circulação de renda numa cidade, num bairro, e assim sucessivamente. Quem vende um produto como picolés, sorvete, é relevante ter a informação que 15 dias do mês tem uma previsão de chuva intensa na cidade. Isso vai prejudicar o processo de vendas dele ou não? Com isso eu consigo prever e não fazer uma devida compra para não imobilizar o meu capital, por exemplo. Tudo fica mais fácil na tomada de decisão na hora que eu tenho Big Data ao meu favor. Então, o Big Data é mostrar o que está à sua frente. Se de repente eu não estou vendo que tem fios aqui, eu posso tropeçar e quebrar a cara. Eu vou minimizar o risco de algumas ações. Com BI é muito difícil porque você está olhando para trás e projetando que o futuro vai se comportar da mesma forma. Raramente isso vai acontecer. Então, Anderson, legal. Entendi o que é BI, entendi o que é Big Data. Mas como eu posso me beneficiar dessas informações? Eu vou explicar um pouco como é que está a arquitetura do Big Data, tá bom? Então, normalmente, dentro de uma estrutura, a gente fala de data lakes, base de dados, tá bom? Lagos de dados, aonde a gente vai unir informações do teu próprio sistema ERP, de data warehouses, que são os BIs, ERPs, CRMs, fazer análise de conversão de áudio, de vídeo, entre outros cenários. Na Innoval Tecnologia, por exemplo, a gente minera toda a informação empresarial do Brasil em tempo real. Uma empresa, ela abre agora, 20 minutos após a abertura, a gente já diz quem é o empresário, quais os negócios que ele tem correlacionado, entender o perfil, se ele tem dívidas, entre outras informações. Isso torna extremamente relevante para um processo de vendas. A gente tem clientes, por exemplo, que são as maiores certificadoras do Brasil. Todo empresário precisa ter certificado digital para emitir nota fiscal. Quem abrir uma empresa normalmente vai receber um SMS ou uma ligação de empresa de certificado, de empresa oferecendo internet para o teu negócio, e entre outros produtos. Como, afinal, eles conseguem pegar esses dados? Através de Big Data. A gente detém informações sobre pessoas físicas, porém, devido à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente parou de comercializar essa informação. Mas imagina eu saber que nesse quarteirão tem pessoas com renda acima de 10 mil reais, nível superior, que é formado em medicina, e eu entendo esse público e vendo para esse público. É muito mais fácil se o meu produto atua, por exemplo, com médicos. Eu não vou gastar orçamento de forma leviana com redes sociais. Pensem comigo, as empresas de marketing digital pedem um orçamento para a tua empresa para rodar ações comerciais, rasgando por público de interesse. Imagina eu poder pegar a base de telefone dos médicos, subir para uma campanha e eu vou falar exatamente com esse público. É mais eficaz? Ou não? Imagina eu entender o padrão de consumo
daquela pessoa vai possibilitar vai gerar N possibilidades num processo de venda. Então, ele vai integrar aqui redes sociais, entre outros fatores. Por exemplo, a gente faz raspagem, que é a mineração de dados, em LinkedIn. Quem aqui não tem WhatsApp? Quem tem WhatsApp? Vi alguns que eu acho que está na dúvida, né? Não quis responder. Legal. Mas presta atenção. Quem usa o WhatsApp e não bloqueia o perfil para mostrar foto de forma aberta, já está dentro da nossa base. Porque deixou a foto aberta, existe um termo dentro do WhatsApp que esse dado pode ser usado para vários fins. Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, o servidor do WhatsApp não está no Brasil, então não obedece às regras da LGPD. E a gente minerou toda essa informação. Imagina com a face, qual é o teu nome? Do Gustavo. Eu jogo dentro de uma base de conhecimento do próprio Google, como vocês sabem. Eu posso pegar uma foto e buscar aquela pessoa. Eu encontro o LinkedIn do Gustavo sem nem saber o nome do Gustavo. O número do telefone eu já tenho. Encontrei a rede social, já consigo ver que ele tem LinkedIn, que ele atua na empresa XPTO e começa a operação de vendas, por exemplo. Eu enriqueço com dados externos. E com isso, trago um nível de eficiência altíssimo para a minha equipe comercial. Isso é Big Data, para vocês entenderem na essência. Então, aqui, por exemplo, é a nossa plataforma que se chama Prospecta. É um dos nossos produtos voltado para médias e grandes empresas. Para vocês entenderem, aqui eu estou vendo a realidade de Natal, tá bom? Eu sei que nesse mês existem 732.599 pessoas contratadas por CLT. Depois faz a pergunta, tá bom? Olha só o que é que eu vou entender aqui. Deixa eu só corrigir. Rio Grande do Norte, tá bom, pessoal? O Rio Grande do Norte movimenta mensalmente 1,7 bi. E olha o que é que eu percebo. Quanto é a máquina do governo no nosso estado? 664 milhões de reais por mês. Imagina eu entrando por cidade. Imagina eu avaliando por atividade econômica. A gente tem case de uma indústria de sorvetes que tirou um profissional de outra indústria de sorvetes multinacional, mapeando o salário dele dentro do Ministério do Trabalho. Eu sei que ele é um diretor de produção, recebe R$8.000. Quando eu for acessar ele no LinkedIn, eu já tenho a informação que eu preciso. Eu já venho com a proposta certa. Eu sei como o mercado está pagando, fica tudo mais fácil. Se eu vou contratar, também fica muito mais fácil. Essa é a ponta do iceberg que vocês estão vendo com o que é possível fazer com a nossa plataforma. O que todo Big Data ele tem um data lake, tá bom? Esses dados aqui vão estar um pouco defasados para o evento. Passamos de 54,5 milhões de empresas no Brasil. Dessas, óbvio, nem todas estão ativas. São um pouco mais de 22,2 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Em relação a sócios distintos dentro do quadro societário, né, do QSA, são um pouco mais de 20 milhões de pessoas, onde a gente sabe o nome, sabe a correlação empresarial desses negócios, sabe se ele atua em outros nichos. Para você ter ideia, a gente tem um cliente que estava negociando com um cara do setor da indústria para vender um imóvel. E ele viu que esse empresário, ele tinha o quê? Participava da Associação de Aeroaviadores do Rio Grande do Norte. Na conversa, para construir uma coisa que a gente chama de rapport, relacionamento, ele já chegou com um presentinho e falando sobre avião.
Isso, eu ganho a atenção desse potencial cliente ou eu não ganho? Percebe que com as informações a gente consegue construir relacionamentos mais assertivos, gerar vendas mais fácil. Enquanto isso, tem times comerciais que estão ligando e perguntando: eu gostaria de falar com o proprietário desse negócio, XPTO. Nem sabe o nome. Nossos clientes, quando o cara bate na porta, ele já chega: olha, eu gostaria de falar com o Gustavo. Ele se encontra. Muitas das vezes existe uma palavra que se chama gatekeeper, que é a atendente, que vai bloquear, tá certo? Para não deixar falar com o proprietário. Nessa situação, o que é que vai acontecer? Ela vai dizer: quem fala? Aí você usa a técnica e não fala teu nome completo. Ah, é Anderson. De onde? Da Innovo. O cara pensa que já se conhecem. Quando o cara atender Anderson, deixa, passa. Aí constrói o elo. Quanto energia vocês desprendem para fazer uma ligação, bater na porta de um negócio e não sabe o nome nem do dono, do gestor de compras, do gestor comercial? É aí que entra o Big Data para facilitar essa tomada de decisões. A gente, dentro da base, tem mais de 161 milhões de pessoas. Isso não pode ser mais comercializado, mas para uma visão, para uma ação, é possível trabalhar para entender padrões daquele público, renda, entre outros fatores. Telefonia fixa, pasmem, ainda existe 64 milhões de números fixos no Brasil. Boa parte comercial, tá bom? Telefonia móvel, pouco mais de 181 milhões, onde a gente varreu tudo e conseguiu identificar se é o WhatsApp ou não. Para quê? Para você já clicar e dizer: oi, tudo bom? É o Gustavo? É. Aí construiu o elo e vai avançar ou não num possível diálogo. O Brasil, ele tem pouco mais de 46 milhões de pessoas empregadas, tá bom? E a gente já vai quase 20 bilhões de páginas processadas na internet. Questão aí de pouco mais de 15 dias, a gente quebra essa barreira de 20 bilhões de pontos de vida, aonde cruzamos essas informações para ajudar na tomada de decisão. Então, falando de uma venda como inteligência, uma prospecção no mundo 4.0, não dá mais para chegar no estabelecimento sem saber o nome do proprietário, do gestor comercial. Isso é do passado, tudo evoluiu. A gente está gerando informações, mandando essas informações para redes sociais, quer seja de negócios. Só para vocês refletirem, percebam que em 1980, 90, as maiores empresas do mundo eram petrolíferas ou empresas de telecom. Hoje, os 5 maiores da Forbes são empresas que lidam com dados. Vamos começar a brincadeira? Não vou dizer a ordem exata. Amazon. O negócio da Amazon é dados. Sempre foi dados. Microsoft. Ela comprou o LinkedIn por quê? Facebook virou Meta, tá bom? Nem se fala. Comprou o WhatsApp por quê? Comprou o Instagram por quê? E está criando um mundo de metaverso por quê? Então, o coeficiente, para vocês entenderem, é o tempo que vocês passam dentro do aplicativo. E os desenvolvedores e a empresa têm um desafio de aumentar esse número. Um novo usuário, 20 minutos numa rede social por dia. Se vocês perceberem, tiverem aplicativo, iPhone, ou que acompanhem o tempo de uso do aplicativo, boa parte da vida de vocês vai estar dentro das redes sociais. Você é o produto. Não existe almoço de graça. Então, nesse momento, campanha de marketing. Quem paga para aparecer para... Quem paga para aparecer para... Eu digo o que ele gosta.
Eu consigo fazer com que ele clique e vá para a sua página, que ele tenha um alto potencial de comprar produtos. Então, essa apresentação está um pouco mais curta devido ao tempo, mas a Amazon ela fez uma previsão aonde o pai, para você entender, o pai da menina, ela estava grávida, fez algumas pesquisas e a própria Amazon disse, ó, comprar fralda, comprar isso, e o pai recebendo esse tipo de publicações. Nem o pai sabia, mas a Amazon já estava dizendo, ó, alguém aí vai nascer. Tudo isso é através de quê? Dados, rastros que a gente deixa, tá certo? Então, e aí onde a gente trabalha, raspando o LinkedIn, entre outras fontes, para poder ser mais assertivo. A gente minerou, por exemplo, toda a base do Google Meu Negócio. Quem usa Android aqui? Pode levantar a mão? Legal. Vocês sabem que o Google comprou o Waze e tudo que você está fazendo está capturando geolocalização de vocês. O empresário no Brasil, muitas das vezes, não fecha um negócio na Receita Federal. Por quê? É muito caro. No meio da pandemia nem se fala. Muitos empresários foram a óbito. Mas olha o que é interessante. Imagina que com essa informação que a gente detém dentro do nosso Data Lake, eu consigo dizer se o estabelecimento ele está permanentemente fechado ou definitivamente fechado. Enquanto outras ferramentas de Big Data ficam oferecendo dados de empresas que já fecharam, quando você vai ligar, se depara com a situação... Não, já teve casos, né, de clientes que a gente trouxe para a nossa base que usava outras soluções, a mulher começou a chorar. Meu marido morreu de Covid. E o cara procurando o marido que tinha morrido de Covid. O estabelecimento fechou, por exemplo, e na receita não deu baixa. Tudo isso com Big Data é possível de entender padrões e com isso trabalhar de forma ainda mais assertiva. Então, nós somos geradores de dados constantes. Por estar usando Android, iPhone já tem um pouco mais de limitação, você está mandando informações de por onde você passa, quanto tempo você fica num local, e tudo isso é usado para tomada de decisões pelas grandes, mas a gente veio para democratizar isso e os pequenos também poderem usar esse tipo de informação e facilitar o processo de vendas dentro dos seus negócios. São um pouco mais de 500 fontes. Podemos destacar, como eu citei para vocês, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Google Meu Negócio, todo o Google Meu Negócio do Brasil, a gente raspou, tá certo? Vinculou e relacionou para ajudar na tomada de decisão. Isso facilita bastante na tomada de uma determinada decisão. Então, no processo de vendas, como eu falei para vocês, a gente precisa entender que constantemente a gente precisa ter visões macro e micro. E muitos empresários saem para um mercado sem conseguir ver todo esse rio. Imagina o cara bater em um local que não vai dar frutos. Então ele vai precisar retornar e investir ainda mais para poder gerar negócios. Com uma visão ampla, eu consigo dimensionar de forma mais assertiva aonde eu devo depositar a energia do meu time comercial. Concordam comigo? Ok? Então, por exemplo, dentro da nossa plataforma, existe um dashboard onde eu vou acompanhar toda a minha equipe comercial. Eu vou entender quais são os indicadores de performance da minha equipe comercial, como é que está a taxa de conversão de negócios da minha equipe, tudo isso de forma geográfica. Então eu trago para vocês que empreender ou vender no mundo atual não dá mais para ser uma prospecção dos anos 40. E aí surge a prospecção 4.0.
A gente precisa sair da caixa, entender que existem ferramentas que podem acelerar, levar o negócio para outro nível. Para isso, por exemplo, eu consigo acompanhar como é que está o desempenho da minha equipe. Está convertendo? Não está convertendo o negócio? E cada vez mais se tornou importante a gente trabalhar uma coisa que se chama Omnichannel. Quem já ouviu falar sobre Omnichannel? Só para poder nivelar. Ok, legal, vamos lá. Omnichannel, como o nome está dizendo, múltiplos canais. Unir todas as possibilidades numa comunicação. Então, concordam comigo que se o algoritmo ele consegue identificar que aquele e-mail da Receita Federal, ele é um e-mail pessoal, eu tenho uma alta assertividade daquela pessoa receber, primeira situação, receber. Então, o nosso algoritmo consegue dizer com alta precisão se aquele e-mail é de contador, se é de um grupo econômico ou se realmente ele é pessoal. A partir daí, a plataforma ela consegue disparar uma comunicação ou uma série de e-mails de nutrição. Um canal, ok, pessoal? Vamos para o próximo. Vocês concordam comigo que a nossa plataforma, mostrando o WhatsApp, a gente já poderia mandar mensagem dentro da plataforma? Isso é possível. Já alcancei esse empresário, por exemplo, em um segundo canal. Ele não abre tanto e-mail, mas o WhatsApp, sim. Muitas das vezes na prospecção, a gente prospecta só por telefone. E o cara não aguenta mais receber ligação com um vendedor gerundiando na conversa. E eu tenho um produto perfeito. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou levar a sua empresa para outra fase. Todo mundo tem promessas que vai mudar a vida de clientes, tá bom? Com essa estrutura, a gente vai construir relacionamento e trabalhar a dor daquele cliente, tá bom? Então, segundo canal, o WhatsApp. Concordam comigo que eu posso também disparar um SMS 8 horas da manhã, o cara está começando o expediente e interagir com ele por outro canal que, porventura, ele tenha dado um bloco lá no WhatsApp no meu número? Então, eu apareço também no SMS. Não satisfeito, concordam que eu sei qual é o telefone desse empresário? Eu consigo saber se é pessoal ou grupo econômico ou de contador? Eu subo essa base para fazer uma campanha no Meta. Então eu vou alcançar ele caso ele use Facebook, caso ele use Instagram. Eu vou direcionar, eu vou falar com esse público. Então, como eu citei para vocês, a gente tem empresas do setor de certificados digital. O cara abriu a empresa, vai ser bombardeado sobre a importância de ter o certificado digital e as vantagens de comprar dessa marca. Isso traz um poder de concorrência enorme. Ele se posiciona enquanto os outros não sabem nem que o cara abriu o negócio hoje, eu já estou construindo um relacionamento. Redes sociais. A rede social do LinkedIn é muito caro fazer publicidade em cima, então tem que ter um produto de alto valor agregado, tá bom? Então, isso é o Omnichannel, é a possibilidade de não mais fazer vendas só pelo telefone, mas sim poder disparar uma série de canais e me relacionar com esse cliente. Eu não sei se aqui ele vai soltar esse vídeo. Não vai. Então, aqui são mais de 70 filtros. Eu posso dizer, empresas que tenham mais de 50 funcionários, até 200 funcionários, que esteja no Rio Grande do Norte, nas cidades de Natal, Parnamirim e Macaíba, que seja do setor alimentício, mais específico, restaurantes, que tenha capital social acima de 100 mil, vamos ser ainda mais específico, que não tenha dívida federal. Vocês concordam que se o cara tem uma dívida no FGTS, a probabilidade dele estar bem é mínima. Porque a última conta que o empresário deixa de pagar é do FGTS.
Tá certo? Então a gente consegue dizer, pô, você está com dívida no FGTS, nem quero olhar para esse empresário. Isso já vai me poupar muito tempo. Tem inscrição estadual ativa? Será que ele está podendo emitir nota? Se é do setor de produtos e serviços, por exemplo? Então, você vai unindo, que tenha o WhatsApp, que tenha números pessoais, tudo isso para ser mais assertivo, tá bom? O tempo aqui já acusou que está estourando. Eu queria deixar aberto, tá bom, para vocês fazerem possíveis perguntas e responder, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês e entendam, num novo mundo, onde a gente está falando de metaverso, muitas empresas estão migrando os negócios para o metaverso, não dá mais para prospectar como nos anos 1940. Precisa entender que vendas é uma ciência e eu preciso ter as ferramentas certas, que conectam múltiplos canais. E com isso eu vou alcançar de forma generalizada em múltiplos canais esse meu potencial cliente. Agradeço a atenção de vocês. Legal. Tem brindes aqui da Inoval, tá bom? Não vai ser só esses squidzinhos de encher água, não. Alguém com perguntas? Alguns desses dados aí tem como a gente captar no Meta, né? Através do gerenciador de anúncios, com as campanhas. Boa, boa. A pergunta dele é, tem como eu pegar informações de outras campanhas que um concorrente está fazendo? Foi isso? Do Meta, captura, de histórico. Sim, sim, é possível, certo? Existem ferramentas, só para vocês entenderem, não sei se tem alguém aqui que trabalha com marketing digital, tá bom? Mas, por exemplo, SEMrush, tá bom? SimilarWeb, entre outras. Vou destacar as duas principais, tá bom? Onde você pega o teu concorrente, sabe exatamente as palavras que ele compra, o volume que gera de clique, o preço que está pagando por essa palavra. Aí é lindo. Você sabe aonde converte, ele gastou dinheiro para quê? Para te ensinar. No caso, essa estratégia aí é por causa que é através de leilão, não é? Os anúncios. Então, captando essas informações dele, eu posso fazer um anúncio parecido, só que com o meu objetivo de venda, né? E captação dessas informações. Perfeito, né? Ele falou usar esses dados para fins de montar campanhas específicas. Sim, é possível, tá bom? Pegar desde tendências, palavras que está utilizando, tá bom? Deixar um brinde aqui para você. Como você foi o primeiro, ó, teve a coragem, tá certo? Toma aí. O segundo é aqui, aí eu volto, tá bom? Só um instante. Boa noite. Obrigada por tantas informações. Sucesso para você e sua equipe, viu? Agora eu tenho uma dúvida bem pontual, né? De uma empresa pequena e que ela é online. No caso, você falou, por exemplo, eu fiz uma campanha e captamos 32 números de WhatsApp. Aí, se eu for fazer uma venda ligando para cada número, eu estou burlando a lei de proteção de dados? Boa pergunta. Essa captação foi através de formulário? Instagram. Pronto. O cliente, tá bom? Ele provavelmente, nesse caso, ele botou o número dentro do formulário. Não? Pronto. O cliente, nesse processo de formulário, é natural, tá bom? Vocês botarem uma flag aonde autoriza fazer comunicação através de telefone. É importante ter só a opção, porém, tá bom? Como foi um lead, ele interagiu, ele foi de forma ativa até sua publicidade, tá bom? E botou essa informação, o próprio Instagram mandou esse dado, tá bom? É possível, sim, fazer esse contato sem problemas, porque ele mostrou interesse, tá certo? Então,
pode fazer sim essa ação, tá bom? Mais alguém? Pronto. Deixa eu só deixar o brinde aqui dela. Boa noite. A minha dúvida é sobre a questão da mineração dos dados com a lei de proteção, né? Você disse que para as pessoas físicas hoje tem já essa barreira, né? Então, para as pessoas jurídicas, até onde vocês podem ir com essa mineração dos dados? Boa, né? Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, como vocês sabem, existe essa limitação. Eu posso fazer uma ação onde eu sei que é aquele público, mas não acessá-lo diretamente. Então eu rodo uma campanha no Instagram, subindo 1000 telefones, e ele vai receber esse tipo de publicidade de forma passiva, tá bom? Na parte de empresas, existem duas leis. Lei Geral de Proteção de Dados e Lei de Acesso à Informação. Uma não diverge, não briga com a outra. Então a Lei de Acesso à Informação, portal de transparência, e aí torna o dado jurídico público. E uma vez público, aquele sócio, o nome dele é público. Ele pode pedir para ser removido da plataforma, para atender a Lei Geral de Proteção de Dados, mas se porventura esse empresário deixou algum vestígio, alguma pegada no Instagram, entre outras redes sociais, a gente cruza essa informação e consegue muitas das vezes chegar até no telefone dele. O que é que vai acontecer? Ele pode dizer, eu não autorizei esse contato. Aí normalmente os clientes entram em contato conosco, o setor de ouvidoria mostra de onde foi a origem, que ele concordou com o termo do Instagram ou de outra rede social, e ele tem o direito de pedir a remoção. Aí sim a gente remove de forma definitiva da base. Mas até esse contato dele, se ele deixou alguma pegada, a gente cruza essas informações e entrega para os nossos clientes. Respondi? Mais alguém? Gustavo? Boa noite. Sobre a limitação do iOS 14, agora no 16, no que isso afeta as pessoas que trabalham com o mercado digital hoje nesse segmento, porque utilizam de dados também, né? Qual a principal complicação? Eles conseguem liberar uma parte de dados, eles travam tudo? Eu queria saber diretamente de vocês. Boa pergunta, né? O iOS, ele cada vez mais se preocupa com a privacidade dos usuários, e quem está com o OS atualizado, normalmente ele pergunta, pode acessar uma vez, sempre, né? Ou não acessar dados, por exemplo. Então, é uma briga constante. A Apple está pensando no usuário, né? Os softwares de terceiros, tá bom? Os softwares da Apple continuam capturando. Então, ela jogou o poder das informações na mão do usuário. Eu tenho na minha rede social um vídeo onde é discutido o valor do dado e a quem pertence esse dado. Se vocês seguirem lá em Novo.Brasil, vão perceber o meu perfil lá, AIC Araújo, ele vai tratar sobre quem é o dono desses dados. E existe uma linha de discussão onde você é o proprietário, você teria uma carteira digital, aonde quem consumisse esse seu dado teria que pagar a taxa de publicidade e você ia fazer receita com os seus dados. Uma grande briga, um bom tema para se discutir aí por mais uma década. Por quê? Quem detém o poder das informações não quer pagar o detentor das informações. Um bom exemplo, que a gente vê uma grande briga até hoje, é o Spotify, que é uma grande briga sobre quem é o direito, quem produziu a música, o compositor. Fica com centavos algumas vezes, que se chama produtores de segunda linha, de terceira linha, nem recebe. Só ganha a moeda deles é que eu trago visibilidade para o teu trabalho dentro da minha plataforma. Então, existem os produtores de primeira linha, então são os grandes compositores e cantores mundiais.
segunda linha e terceira linha. Terceira linha, eu estou dando a oportunidade de você ser visto dentro da nossa plataforma. Você não ganha nada com isso. Então, é um bom tema para se discutir. Quem quiser entender um pouco mais, pode me seguir nas redes sociais e vai ver esse vídeo onde eu trato sobre esse tema. Mais alguém? Aqui, depois eu leio. Boa noite. Anderson, o meu questionamento é voltado para o grande, se não o maior cenário do Brasil, que são empresas que não têm tanta capacidade de investimento em plataformas como a sua, ou pessoas que estão começando a carreira agora, estão abrindo uma empresa, um negócio. E aí, minha dúvida é voltada para como pessoas que não têm condições de custear isso, ter acesso a ferramentas como a sua, para conseguir extrair dados e prospectar de uma forma mais assertiva também. Boa pergunta, parece que foi combinado, né? Pensando nisso, o tempo esgotou, só vou fechar aqui, tá bom? Pensando nisso, a gente criou, entendendo que tinha muitos micro e pequenos empresários querendo usar esse tipo de tecnologia e não podia. A principal plataforma da Inoval é o Prospecta, voltado para médias, grandes e governo. Para você ter ideia, vários Sebrais usam a nossa tecnologia, tá bom? Mas o que eu quero trazer para vocês? A gente criou um produto chamado Busca.plus. É só digitar no navegador Busca.plus e ele é um produto que você compra créditos. Um crédito é uma empresa. Então você traça a tua persona e a partir de R$ 139,90 você tem direito a 100 créditos. Então tornou-se acessível para democratizar Big Data no Brasil. Tá certo? Então esse é um produto que nós desenvolvemos para poder potencializar o negócio do micro e pequeno empresário. Pessoal, o tempo estourou, estão pedindo para sair. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Dúvidas, podem falar comigo nas redes sociais da Inoval. O nosso time direciona para o meu canal e eu fico à disposição de vocês para possíveis dúvidas. Obrigado. Se alguém te parar e quiser perguntar.